Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos continuar hoje a lição 10, que será ministrada no dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecostes, ao próximo domingo, dia de Pentecostes. A lição é a promessa do Espírito Santo, como eu disse no vídeo do tópico 1, né? Nós estamos estudando paracletologia ou pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Nós temos como texto áureo: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. A verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Irmãos, há um conteúdo na descrição do vídeo e a cada tópico que eu vou gravando, eu vou inserindo o conteúdo daquele tópico também, caso haja algum comentário a mais. Amém, irmãos? Para que a gente possa ir compartilhando esse material também. Se você quiser utilizar por escrito de alguma forma, fique à vontade. O conteúdo está na descrição do vídeo. O objetivo do item 2, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Né? Esse para que aqui, né? A fim de que, esse para que é uma finalidade, você pode substituir ele como para a fim de que, para que estes cumpram, a fim de que eles cumpram. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós para que nós façamos a vontade de Deus, a fim de que façamos a vontade de Deus. É um objetivo, é uma finalidade. Número 2, o tópico 2. O Espírito habita os discípulos. Item 1, João capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A palavra bíblica onde se encontra nos versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 20, versículos 19 a 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como ao imediato de João 20, 22. Jesus apareceu aos discípulos, não é? Número 2, o sentido de assoprou sobre eles. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Atenção aqui, irmãos. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal, BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal, oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Olha que interessante. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusão, o qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Olha só. Portanto, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do Pentecostes. Olha só, que interessante. A palavra assoprar, a palavra grega enfusão, no caso aqui, vamos ler do jeito que está aqui, né, irmãos? Para não criar confusão. Enfusão.
tem esse PH aqui, né? Vamos ler como F. Infusão. Então, essa palavra infusão aqui, ela é a palavra que foi traduzida como assoprar. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, a Septuaginta, lá em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, que Deus soprou fôlego de vida, né, no homem, também esse termo é usado. E também lá no contexto de assoprar sobre os mortos, lá em Ezequiel 37, né, na passagem do Vale dos Ossos Secos, também é usado esse termo infusão, como assoprar. E no grego neotestamentário também é usado a infusão como assoprar. Então, e aqui é o seguinte, ó, foi o fôlego de vida no homem, né, soprado no homem, Gênesis 2:7, em Ezequiel 37:9, lá no contexto do Vale dos Ossos Secos, foi assoprar sobre os mortos para que eles vivam. Então, quer dizer, essa ideia do assoprar, porque do assoprar, né, Jesus, quando assoprou, ele estava dando, vamos assim dizer, enviando o Espírito, um fôlego de vida espiritual, uma nova vida espiritual nos discípulos. É essa a ideia. Então, olha só aqui. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito Santo ocorrida antes do Pentecostes. Lá no Pentecostes foi um revestimento de poder, né? Aqui, tanto é que depois eles saíram, receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a sair testemunhando, pregando a palavra. E antes eles estavam onde? Todo mundo escondido no cenáculo, né? Quase 120 pessoas escondidas no cenáculo. O Espírito Santo desceu sobre eles com línguas como que de fogo. Não era língua de fogo, irmãos. É como que de fogo. Foi um modo que eles encontraram para expressar aquela manifestação do Espírito Santo ali. E ali, então, a gente percebeu que depois que eles foram revestidos do poder, eles começaram a pregar, a ter poder para testemunhar. Então aqui eu achei interessante essa parte da infusão. Recapitulando, a infusão é o assoprar. É o termo que foi traduzido em Gênesis 2:7 em grego pela Septuaginta, o fôlego de vida. E também foi utilizado ao assoprar sobre os mortos, trazendo vida, em Ezequiel 37:9. E o mesmo termo foi usado em João 20:22, trazendo essa ideia da regeneração, de um novo nascimento, de uma obra, de uma nova vida que os discípulos receberam, porque agora o Espírito Santo estava neles. Número 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20:22, também se lê: recebei o Espírito Santo. É o que nós vemos aqui, é o que está no texto aqui, que nós lemos, né? João 20:22. E havendo isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregar o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra.
Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sinopse 2. João 20, versículos 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assim, irmãos, nós terminamos o item 2 da lição 10. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.